Boa noite, queridos e muito amados irmãos. A Igreja Batista Bíblica Fundamentalista da cidade de Esperança inicia neste momento mais um serviço de adoração ao Senhor para a honra e glória tão somente do nosso amado Deus. Irmãos, inicialmente quer dizer que estou sentindo muita falta de cada um dos irmãos. Tenho orado para que Deus possa estar nos protegendo, que Deus possa estar nos colocando debaixo da sua perfeita proteção neste momento de indefinições em nosso país, nesse momento de pandemia, em particular pelos irmãos que estão com mais probabilidade, ou assim, melhor dizendo, mais vulneráveis aos efeitos do coronavírus. E que Deus possa estar protegendo cada um dos irmãos e que logo a gente, no momento certo, na hora de Deus, nós possamos, irmãos, estarmos juntos e glorificar o nome dele. Só honra e glória só para ele. Irmãos, eu gosto também de pedir aos irmãos, se possível, também se os irmãos quiserem, e aí o coração dos irmãos fizerem de bom grado, não por obrigação, compartilhar os estudos das igrejas batistas, compartilhar o daqui, o de Soledade, para que pessoas possam ouvir o Evangelho. Então, agora só faça se fizer de inteiro bom grado, não faça por obrigação, porque nem serve para a gente, muito menos para Deus, certo? E também ninguém tem a obrigação de fazer isso não, certo? É só se estiver com o coração realmente querendo levar a palavra de Deus a outras pessoas. A gente sabe que nós estamos nesse momento possibilitados de pregar o Evangelho, e esse é um canal que Deus tem nos aberto, nos permitido falar do amor dele às pessoas. Amém? Irmãos, inicialmente, por favor, abramos nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo dos 6 ao 10. Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 10. Leitura inicial, uma rápida leitura. Desta forma está escrito na palavra de Deus: maravilho-me de que tão depressa passeis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Que Deus coloque esse pequeno texto lido em nossas mentes, em nossas vidas e em nossos corações, em particular o versículo 9 e o 10, o 8 e o 10, perdão. O 8 diz: mas ainda que nós mesmos, outro anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que nós já vos temos anunciado, seja anátema, seja maldito. Lembre-se, irmão, que nós não podemos anunciar outro evangelho, nem nos associar aos outros que praticam o falso evangelho, o evangelho maldito. Eu não preciso agradar a homens para agradar a Deus. Eu não preciso ter aplausos, eu não preciso ter glória de homens para ir deixar de agradar a Deus. Então, nós não estamos sendo persuadidos. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos dê a seu perfeito entendimento na nossa responsabilidade com o seu verdadeiro evangelho. Amém? Vamos chamar a irmã Luciana, que vai nos levar a Deus em um hino. Boa noite, irmãos. Irei louvar o Senhor o hino 191 do canto cristão, Eis a Noiva. Oh, que mensagem cheia da
paixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Amém. Amém. Por favor, amados irmãos, cada um dos seus lares, em sinal de respeito ao nosso Senhor, baixamos nossas cabeças e louvamos e oremos em agradecimento ao Deus. Santíssimo Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos gratos por Tua proteção, somos gratos pela salvação perfeita que Tu nos deste. Senhor, nós te rogamos que eu possa estar neste momento dando conforto espiritual aos nossos queridos e amados irmãos, não só a desesperança, como todo irmão, todo filho Teu, Senhor, e todo mundo, Senhor. O Senhor possa estar nos fortalecendo, nos preparando, Senhor, para quando tudo isso passar, nós possamos Te servir cada vez mais, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a 21. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 17 a 21. Amém? Desta forma está escrito na palavra de Deus: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Senhor Deus e Pai, somos gratos pela oportunidade de falar do Teu nome, somos gratos pelo santo evangelho que Tu nos deu e Te rogamos, Senhor, que nesta noite o Senhor nos conduza através do Teu Santo Espírito, Senhor, a aprendermos, a colocarmos e a praticarmos a Tua palavra em nossas vidas. Te rogamos, gratos e em nome de Cristo. Amém. Queridos amados irmãos, o tema de hoje à noite é a palavra da cruz e nós vamos nos concentrar basicamente no versículo 18 de 1 Coríntios capítulo 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Inicialmente vamos entender a cruz. Para entendermos a palavra, entendemos também a loucura.
É importante, amados e queridos irmãos, entendermos que a cruz não é sinônimo de bênção, e sim de maldição. Veja bem, a cruz não simboliza qualquer espécie de bênção, e sim de maldição. O termo correto a ser usado não seria cruz, e sim madeiro, como está em Gálatas capítulo 3, versos 13. Gálatas 3:13 nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A palavra madeiro significou entre 8 e 4 séculos antes de Cristo, era uma estaca reta e ereta, só uma estaca. Entre 400 e 300 anos antes de Cristo, os persas inventaram uma nova fórmula para crucificar as pessoas. Pregavam os condenados ainda vivos em peças de madeira de diversas formas. Depois os fenícios imitaram os persas. E por último, esta peça foi aperfeiçoada pelos romanos, que colocaram nesta estaca, nesse madeiro, um pedaço na parte superior. E aqui ele era um instrumento de tortura, de execução e tortura, porque a pessoa, a gente vai entender, a morte, de forma mais aqui um pedaço, morria demorosamente e com muito sofrimento. Então, a cruz, depois dessa explicação, não podemos usá-la como objeto de adoração ou qualquer espécie de simbolismo. A cruz é sinônimo de maldição. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós. A morte na cruz era a expressão da humilhação, era a expressão do sofrimento, era a expressão da dor. Cristo se humilhou. Cristo se deixou morrer por nós. Está lá em Filipenses 2:8, que nos diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, a pessoa que era sacrificada, que era crucificada, tinha os pés e os punhos pegados na cruz. A morte geralmente ocorria de forma lenta, agonizante e causada por desidratação e por asfixiamento. A pessoa morria porque o pescoço começava a fazer isso aqui e você não conseguia elevar mais, não tinha força de elevar o pescoço. E geralmente era feito para aquelas pessoas do mais baixo nível. Eram para escravos fujões, pessoas, eram situações geralmente de pessoas que tinham um débito muito grande com a sociedade. E isso não era o caso do nosso Senhor. Ele não tinha pecado. Então, a morte levava até dias para ocorrer neste método romano. Esta na cruz, que muitos adoram. Nós crentes verdadeiros não adoramos a cruz. Nós adoramos a pessoa que foi para a cruz. Adoramos a Cristo. Irmãos, e Deus não permitiu mais este sofrimento ao Senhor. A morte de Cristo ocorreu logo. Até Pilatos se admirou. Já morreu. Herodes se admirou, perdão. Marcos capítulo 15, perdão. Pilatos mesmo. Estou ficando
Chegou José, capítulo 15, versos 43 a 45. Chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centúrio, perguntou se já havia muito que havia morrido, e sendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Ou seja, o que era uma morte agonizante, o Senhor levou nossos pecados nas costas e morreu rapidamente porque esgotou todo o seu sangue. Foi transpassado. E a morte de Cristo na cruz não deve ser esquecida. Esta é, hoje à noite, o nosso tema. Entendemos cruz. Agora vamos entender a palavra da cruz. A última palavra, meus irmãos, que Cristo disse na cruz foi estar consumado. A palavra grega que é traduzida para estar consumado é tetelestai. Não sei se a pronúncia é essa. A escrita é tetelestai. Que significa que um termo contábil que ocorria muito de estar pago ou pago integralmente. Era uma espécie de carimbo que quando você pagava a pessoa colocava lá tetelestai, ou seja, a conta estava paga. Tetelestai. A conta de José Valder. Tetelestai. Quem pagou? Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus disse: está consumado. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Qual é a palavra da cruz? Está consumado. Quando Jesus proferiu, saiu de sua boca estas palavras, ele simplesmente fez uma declaração. Que declaração foi esta? Que ele havia cumprido totalmente a obra que o Pai lhe havia dado para ser feita. Qual era a obra? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. A obra que Deus mandou Cristo fazer, ela foi consumada, ela foi tetelestai. Então, irmãos, neste momento é o que eu digo sempre. Vamos questionar. Vamos pensar, vamos perguntar a Bíblia. A Bíblia tem resposta para todos. Então vamos questionar. Primeiro questionamento. O que Cristo veio fazer entre os homens? Qual foi a obra que Deus mandou ele fazer e que ele consumou? Até agora nós vimos que ele veio fazer uma obra e que essa obra foi o quê? Consumada. Mas que obra foi essa que ele veio fazer? O que é que ele veio fazer entre nós? Alguém sabe? Vamos dar uma olhadinha em Mateus 20, versos 28. Nós entendemos aqui o que Cristo veio fazer entre os homens. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, já vimos que ele não veio para ser servido, mas veio para quê? Mas para servir. E o que mais veio? O que Cristo veio fazer?
dá e para dar a sua vida em resgate de muitos. Qual foi a obra que Deus mandou Cristo fazer? Dar a sua vida em resgate de muitos. Primeira pergunta, primeira questão: o que Cristo veio fazer? Dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a palavra da cruz. Cristo veio dar a sua vida pelo resgate de mundo. Então, se ele veio dar a sua vida, Cristo veio condenar ou salvar o mundo? Cristo veio condenar o mundo? Ou Cristo veio salvar o mundo? É outra questão que a Bíblia nos responde no Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Cristo não veio condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Cristo veio para salvar, estar consumado, tetelestai, está pago. O que eu vim fazer, eu fiz, Cristo disse. Em outras palavras, na cruz ele disse: eu fiz o que o Pai me mandou fazer. O que é que ele mandou fazer? Veio para salvar, não condenar o mundo. Outro questionamento que você pode fazer à Sagrada Escritura: a obra de Cristo é apenas para algumas pessoas? Há um grupo seleto de pessoas que irão receber esta dádiva? Apenas os eleitos serão salvos? Apenas os predestinados serão salvos, como diz algum? Quem? Para quem? Ou para que público? Ou apenas algumas pessoas recebem o estar consumado? Vários grupos têm várias teorias, mas vamos para o que a Bíblia nos diz. Por favor, Timóteo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 e 6, e depois 2 Pedro 3, 9. 1 Timóteo capítulo 2, versos de 4 a 6. Respondendo aos questionamentos do estar consumado. A obra de Cristo é apenas para algumas pessoas? Vejamos o que diz a Bíblia. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, a morte de Cristo na cruz tem serventia para toda e qualquer pessoa. Basta uma condição: crer na obra dele. Crer no estar consumado na cruz. Crer no que foi dito naquela cruz. Deus recebeu este ato de Cristo e gostou a obediência do justo. Como Deus recebeu esta obediência? Com alegria, com gozo, porque viu que estava cumprido o que ele tinha feito. Por favor, Isaías 53, versos 11. Isaías 53, versos 11. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então nós vimos que a palavra da cruz é o que? Estar consumado. É o Evangelho de Cristo naquela cruz. Ele morreu para que todos pudessem encontrar com Cristo. Agora, só irão crer, meus irmãos,
Já não foi questionado sobre eleição, sobre predestinação. Nós somos eleitos por Cristo, nós somos predestinados por Cristo. Sim, tudo é isso por Cristo. Mas como, meus irmãos? É impossível um homem entender. O Espírito Santo te capacita a crer na obra de Cristo e tu és salvo. O que foi predestinado foi a fórmula que Cristo nos deu, que é a salvação através dele. A nossa eleição passa pelo momento de crer, de estar consumado a nossa salvação em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Então esta é a palavra da cruz. A morte vicária de Cristo, que significa vicária substituta, efetuou uma eterna redenção para todos os que creem no seu nome. A condição é crer e se arrepender. Irmãos, no madeiro, naquela cruz, Cristo levou sobre si e pagou o preço da imputação e da penalidade do pecado. Nós sabemos que o pecado tem um preço, nós sabemos que esse preço é caríssimo e nós sabemos que Cristo já pagou por nós. Romanos capítulo 6, versos 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo pagou naquela cruz todos os nossos pecados. E nós não iremos mais morrer espiritualmente. Nós temos vida e vida eterna. Está consumado. Meus irmãos, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Os judeus achavam que era um escândalo, os gregos que era uma loucura no versos 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Conversando com o pastor Anísio, pastor historiador Anísio, ele explicava que na época os judeus e os gregos não entendiam, achavam loucura você ser salvo por alguém que foi crucificado, por alguém que se fez maldito, por alguém que morreu. Eles queriam heróis vivos para ali serem guiados por seus heróis, não um herói morto para eles. Por isso eles achavam loucura quem cria na salvação através da obra de Cristo na cruz. Nos dias atuais, aqueles que não creem, aqueles que através de não crer tornam loucura a cruz de Cristo, acham uma grande loucura acreditar a salvação unicamente na fé genuína de Cristo. Para eles, não tem condição de você ser salvo apenas pela fé. Apenas pela fé genuína em Cristo. Mas por que essas pessoas não entendem, meus irmãos? A Bíblia explica no versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só vai entender a palavra está consumado se você discernir espiritualmente, se você tiver o Espírito Santo habitando em você. Se não, meus irmãos, não há como entender, porque eles não têm o Espírito de Deus os guiando. Essas pessoas que são as que perecem, irão perecer, irmãos, tristemente, irão perecer uma eterna perdição. Nós temos uma eterna salvação, eles têm uma eterna perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Esses são os que perecem
lá de 1 Coríntios capítulo 1, versos 18. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Porque a palavra da cruz é loucura para quem? Para aqueles que não obedeceram ao Evangelho de Cristo, para aqueles que irão estar longe da sua glória e do seu poder. É loucura para eles, mas para nós que somos salvos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Toda criança batista, bíblica, fundamentalista, sabe o significado do poder de Deus. O que é o poder de Deus? O que é o poder de Deus? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de judeu e de grego. Mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação, primeiramente dos judeus e também do grego, com uma condição. Qual é a condição? Crer. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 1,17. 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho de Cristo. Literalmente, meus irmãos, pregar o Evangelho, como o irmão Paulo nos diz no versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedorias e palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. Literalmente, pregar o Evangelho é expor o plano perfeito de Deus para a humanidade. O Senhor, através de sua longanimidade, de sua benignidade, propôs, segundo o beneplácito de sua vontade, um plano para conduzir o pecador ao arrependimento. Não pense que você se arrepende porque gosta de se arrepender. Você se arrepende porque Deus te leva ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versos 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Neste plano, Cristo, Deus permitiu que seu Filho Cristo morresse na maldita cruz por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus tornou-se carne, habitou entre nós. Deus teve fome, Deus teve sentimentos, Deus teve momentos de emoções, Deus chorou, mas Deus não pecou. Não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. Veja bem, ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Isto é uma mensagem, irmãos, que os incrédulos não vão crer, os incrédulos não vão aceitar, os incrédulos não vão jamais. 2 Coríntios capítulo 5, versos 21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, a palavra da cruz está consumada é crer plenamente no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação. Irmãos, notadamente, Cristo morreu
pelo seu pecado. Cristo morreu por sua iniquidade. Cristo morreu por meu pecado. Cristo morreu por minha iniquidade. Cristo morreu por nossos pecados. Paulo notifica os irmãos de Coríntios, não algo novo, não algo que não já soubesse. Ele faz uma notificação de algo que já recebeu e que ele passou para os irmãos. 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Eu até peço aos irmãos que com calma em casa leiam o capítulo 53 de Isaías. Vocês vão ver lá que o que nos trouxe a paz, o castigo que era em nós, que nos deu a paz, foi levado sobre ele. O justo pelos injustos. Então, esta é a palavra da cruz. Esta é a obra de Cristo. A loucura dos que não creem é negar Cristo. Mas nós somos salvos, cremos que o que Cristo fez na cruz é o poder de Deus para a salvação. Agora, irmãos, se existe a palavra da cruz, existe também o quê? Os inimigos da cruz. Filipenses 3:18, perdão. Amém? Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz. Da forma que Cristo morreu na cruz e no momento final de sua vida, como Deus encarnado, disse: está consumado. O inimigo criou um evangelho mentiroso. O inimigo juntou seus exércitos das hostes infernais para criar os inimigos da cruz. E esse inimigo da cruz, eles não batalham de forma a destruir a cruz, e sim enaltecer a cruz. Tirar a obra de Cristo, pregar a cruz de forma diferente. Sem a menor sombra de dúvida, meus irmãos, o maior de todo o inimigo da cruz é o sistema religioso, que através de falsos profetas introduzem em seus templos as heresias de perdições, por meio de ensino da negação da obra de Cristo, condicionando a salvação por obras, ou por obediência, ou por qualquer outro atributo. Isso eles blasfemam o caminho de Cristo. Por favor, 2 Pedro, capítulo 2. Versos 1 e 2. Estes são os inimigos da cruz, meus irmãos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Encobertamente. Eles não fazem abertamente. Eles fazem o evangelho da mentira, aquele evangelho maldito que nós lemos no início em Gálatas, de forma sorrateira. E eles enganam as pessoas. Eles expõem o Filho de Cristo, o Filho de Deus, ao vitupério. Eles falam que você pode perder salvação. Eles falam que você tem que batalhar pela salvação. Mas a Bíblia nos diz claramente que é impossível o homem se converter duas vezes, se arrepender duas vezes, porque se isso ocorrera, ele estaria tornando a morte de Cristo em ridículo. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6.
Desta forma está escrito: porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quando eu digo que alguém pode perder a salvação, ou eu mesmo posso perder minha salvação, eu estou expondo Cristo ao vitupério. Eu estou dizendo que a cruz de Cristo foi vã. E lá em Gálatas 2:21 nos diz: não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nas versões mais antigas da ACF tinha segue que Cristo morreu de balde, que é a mesma colocação, morreu em vão. Então esses inimigos da cruz querem aniquilar, querem transtornar, querem transformar o Evangelho de Cristo. E a esse nós dizemos o que? Afasta de mim, vós, do Evangelho maldito. Nós estamos pregando Cristo, e esse crucificado, e este ressuscitado para uma glória tão somente do nosso Deus. Amém? Irmãos, podemos concluir que naquele maldito madeiro, naquela maldita cruz, Cristo levou sobre si todas as nossas ofensas e riscou de uma vez por todas a cédula. A cédula é um escrito particular em que a pessoa reconhece a promessa ou a obrigação de pagamento. A cédula nada mais é do que a nossa promissória, uma cédula de dívida. E esta célula que nos era contrária foi riscada por Cristo e foi cravada na cruz. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. Porque quando vós estavas mortos nos pecados e na inconcisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A palavra da cruz é que Cristo quitou a nossa dívida. Cristo, repito, perdoe o pessoal que tem um conhecimento de línguas que eu não tenho. Tetelestai. Estou aportuguesando aqui, ou transliterando o que eu não conheço, não vou falar o que eu não conheço. Tetelestai era o que? O carimbo do pagamento confirmado. Cristo pagou as nossas ofensas, meus irmãos. Esta é a palavra da cruz que para muitos é loucura. Para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. Agora, irmãos, a fé deve vir acompanhada de algo mais. Atos capítulo 3, versos 19. A fé e o arrependimento são os dois lados de uma mesma moeda. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Veja bem, nossos pecados são riscados e apagados. E nós temos o que? Refrigério de alma, da nossa alma, pela presença do Senhor habitando em nós. Meus irmãos, a obra de Cristo na cruz nos reconciliou com Deus. Significa que nós cremos no que nosso irmão João o Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa que nós não nos gloriamos em nós mesmos, sim na cruz de Cristo, na obra de Cristo na cruz. Isso significa que o nosso olhar não é mais para nós. O nosso olhar não é mais para os homens. Nós estamos olhando para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Para encerrarmos Hebreus capítulo 12.
Vamos ler o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Cristo foi glorificado, assentou-se à destra do trono de Deus. E nós devemos olhar para a obra dele e olhar para ele, porque ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Que Deus, irmão, nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus possa colocar em nossos corações a certeza da quitação eterna da nossa dívida. A penalidade do pecado não será mais imputada em nós. Por quê? Porque Cristo pagou, Cristo consumou a sua obra aqui. Amém? Vamos ficar de pé no culto com uma breve oração. Santíssimo Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo teu pagamento que fizeste para nos resgatar, Senhor. Sabemos que foi dolorido para teu filho, Senhor. Sabemos que ele se entregou por nós, Senhor. Senhor, nós como crentes, como salvos, como aqueles que cremos e recebemos o teu poder, Senhor, somos participantes da tua natureza, Senhor. O Senhor possa colocar nos nossos corações o desejo, Senhor, de te servir, mas de servir cada vez mais, Senhor. Que nós possamos levar o teu santo evangelho, a tua palavra da cruz aos perdidos, Senhor. Que essas pessoas que escutem, Senhor, de bom grado, e que o Senhor possa salvá-las dando arrependimento, Senhor. Senhor, nós também, nesse momento, te rogamos pela saúde do irmão Neto, do irmão José Antônio, do irmão Raul e de todos os irmãos das nossas igrejas, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada um e, debaixo da tua proteção, possamos passar essa semana, Senhor. Gratos, em nome de Cristo. Amém.